Vamos lá, Rodrigo. A gente está nesse momento dessa safra, né, aonde que estamos vendo, né, muitas lavouras enfolhadas que estão aí murchando, né, com a seca, sentindo, abrindo essas floradas fora de hora, né? A gente tem a impressão de que o café deu uma endoidecida, né? Ficou meio doido de uns tempos para cá e assim ter o controle da lavoura realmente ficou um pouco difícil, né? O que vocês, né, que vocês trabalham dia e noite procurando soluções na cafeicultura para poder amenizar todo esse impacto aí. Qual que é a tua visão, né, quando vocês vê essas lavouras todas doidas, né, cada hora com comportamento, o que vocês conseguem amenizar dessa doidura toda aí? Gustavo, difícil, né? O clima nos põe numa situação, né, muito difícil e cada ano é um ano, né, como já foi dito aqui. Mas pensando para esse período, né, esse período que a gente está, outono e inverno, um período muito seco, a planta lá vem de um estresse da própria colheita. Então, o que a gente tem que pensar para a safra de 2025? Primeira coisa é colher, desocupar a lavoura, igual você falou, mas preservar essas folhas que estão na planta e os seus botões florais. Então, da agora para frente, vai continuar o estresse, né? O estresse é causado por um hormônio na planta, que é o etileno, que vai derrubar as folhas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abaixar o nível desse etileno para perder o menos folhas possíveis. E aí a gente tem dentro do nosso portfólio uma tecnologia... Então, mesmo ela tendo estresse, produzindo etileno, que é um gás, né, que vai causar estresse na planta, queda de folha e tudo mais, consegue paralisar. A gente consegue agir no início, né, ou com baixa produção do etileno. Então, sempre que for entrar fazendo uma pulverização, colocar uma tecnologia, no caso o Hold, né, que vai manter esse nível de etileno baixo. Outro ponto também, né, que os produtores ligam muito, né, e perguntam nessa época é que começa a aparecer algumas deficiências na lavoura, né? Começa a secar a folha e cair, né? Principalmente nas folhas velhas, né? E começa a ser uma deficiência de fósforo. Ela amarela a folha velha lá dentro da planta, né? Amarela e cai, né? Pode ser um fósforo, pode ser um nitrogênio também. E isso acontece porque, né, essas deficiências desses nutrientes na planta, eles são móveis, então vai aparecer nas folhas velhas. Mas porque tem baixa umidade no solo, né? Então aquelas radicelas que absorvem água e nutrientes nas primeiras camadas estão secas, né? E o fósforo no solo é pouco móvel, né? Ou praticamente imóvel. Então, nesse caso, a gente, numa entrada, numa pulverização, né, fazer o uso aí de um fertilizante de boa qualidade, né, que contenha fósforo e também talvez o nitrogênio, se tiver uma deficiência de nitrogênio também. No nosso portfólio, a gente recomenda aí o Mastermins, né, 315-8, né, que é um complexo de macro com micronutrientes, ou um P51, que aí seria só fósforo. Né, e se atentar também, principalmente agora com ferrugem tardia, né, pragas, né, ácaros e bicho mineiro também, que vão derrubar essas folhas. Então, assim, olhar para a planta e preservar o maior patrimônio dela, que são as folhas, que vão garantir um bom vingamento da florada e pegamento dos frutos lá em setembro, outubro, né, ou final de agosto. Né. Uma situação muito comum que nós temos agora, né? Muitas vezes o produtor, ele está com umas lavouras muito boas, né? Acabou de fazer a colheita, ela está bonita, e ele quer fazer um agrado para ela, ele quer fazer alguma coisa para poder dar algum resultado, uma resistência maior, para ela que consiga, né, segurar o máximo de folha possível até setembro, até o final do inverno aí, né, entrada da primavera, e conseguir ter mais produtividade. O que poderia ser feito agora, nesse plus, para poder ajudar essa planta a manter mais essa integridade? Justamente, né, fazer um hold, que a gente falou, né, para preservar essas folhas. Pode ser feito nessa época com essa seca? Pode ser feito nessa época, mas, né, respeitar as boas práticas, né, fazer no período da manhã, que tem um pouquinho de orvalho ali, um pouquinho de umidade. Não é pouco não, tá tendo muito. Né, das 7h30 até umas 9h30, 10 horas da manhã. Aí você vai ter um resultado melhor do que fazer num período mais quente. Né, pode ser acrescentado um relief, que é um indutor de resistência, que vai ajudar um fungicida, no caso de uma ferrugem tardia, e o nutricional, né, que é muito comum nessa época que a gente falou, a deficiência principalmente de fósforo nas lavouras. Entendi. E a Stuhler, né, ela embasa muito em pesquisa, né, é uma empresa extremamente técnica. É interessante como é que todos esses produtos que vocês recomendam, né, tem uma base científica bem forte, né? Isso aí, Gustavo. A gente tem trabalhos aí com várias instituições de pesquisas, né, seja privada ou seja também públicas, né, com algumas universidades, né. No caso, em parceria com você, com a Sim Café aqui no sul de Minas, com a Fundação Pro Café na Mogiana, no sul de Minas,
Fronterra, C3, Santinato pesquisa no Cerrado Mineiro. Então a gente, né, faz a validação da tecnologia e depois faz o melhor posicionamento dentro das diferentes regiões produtores de café no Brasil, né, para ter o melhor performance do produto e poder chegar para o produtor e recomendar para ele ter a maior eficiência e para a lavoura produzir mais, né? Porque a gente sabe que o que paga a conta é ter maior produtividade, né? Sabe? Pegar o seu custo ali, diluir numa maior produtividade e aí sim ter uma maior margem, né? Então o produtor tem que focar na produtividade ali que no final, né, ele vai ter uma boa rentabilidade. Estão perguntando aqui qual que é o melhor produto que a Stoller tem. Não é né, depende da época, né? Mas a gente sabe que grande parte das perdas de produtividade, né, dos componentes de produtividade vão pegar desde a pré-florada, né, pós-florada, expansão e granação, né? E um produto que é muito consagrado no mercado, que tem 25 anos de mercado e que atua, né, na formação das peças florais, depois no estabelecimento dos frutos, na maior retenção dos frutos e ajuda também a maior produção de energia para a granação, é o Stimulate, né, que a gente recomenda pós-florada e chumbinho / expansão ali, né? A gente sabe que o operacional é difícil para fazer pós-florada, chumbinho e expansão, mas é um produto que vai agir ali nos componentes de produtividade e garantir maior retenção dos frutos na roseta, né? E numa colheita, né, isso vai reverter em maior produtividade. E como é que pode a linha de vocês, por exemplo, agregar em qualidade de café? Perfeito, Gustavo. E uma planta, para ter boa qualidade, ela precisa ser uma planta sadia, né? Ela precisa estar com equilíbrio, né? Principalmente nutricional. Sem dúvida. Então a gente tem toda a parte nutricional de defesa. Mas pensando, né, que a qualidade ela tem alta relação com as floradas, né? Em anos que tem uma florada significativa, o café vai chegar de uma vez, e se não for um período chuvoso, vai ter alto volume de cereja descascado para quem faz, ou café de qualidade natural, né, que é o que não está acontecendo esse ano. Isso. Quando a gente teve florada final de agosto, setembro, outubro, até novembro. Essas diferentes floradas, né, vai virar ali grãos verdes, maduro, passa, seco. E aí a gente tem uma tecnologia, né, desde que aplicada na época certa, na época de verde cana, quando o fruto começa a produzir ali o hormônio, o etileno, que também é o hormônio do estresse, mas é o hormônio da maturação, quando a gente aplica o Hold, que é um inibidor de etileno, nos frutos da primeira florada, ele vai atrasar ali 15, 20 dias e vai dar tempo para aqueles frutos que foram de floradas, né, de segundo ou terceiro se igualem em maturação. E aí o produtor tem frutos de melhor qualidade na planta, né, para poder colher, né, ele acaba até ganhando no melhor escalonamento de colheita, né, e depois, né, a qualidade no terreiro, no secador, aí é o outro passo que está no pós-colheita e está na mão do produtor. Então a gente ajuda em melhor frutos na planta. E é interessante que a linha, né, atua bem na parte fisiológica da planta, né, em campos que às vezes não são todas as empresas que atuam, né, e fazendo que você melhore cada vez mais a estrutura de planta, né, e também, né, a consequência dessa estrutura de planta é a melhoria da qualidade do café. Com certeza, Gustavo, né, a planta precisa ter reservas, né, de carboidratos, né, e está fazendo a produção de energia naquele momento, né, para ela poder né, conseguir desempenhar todas as etapas que está ali, né, porque ela está lançando folhas novas, ao mesmo tempo ela está frutificando, né, em vários estágios ali, seja verde ou de maturação, e ao mesmo tempo também ela está começando a desenvolver os seus botões florais, né, então a gente fala crescimento vegetativo, né, florescimento e frutificação, tudo ao mesmo tempo, então precisa ser uma planta que sofra menos com estresse, né, que tenha alta resiliência e que tenha um bom equilíbrio nutricional entre solo e folha, né, para que ela consiga entregar frutos, né, de melhor qualidade, né, com boa peneira e boa expansão, que é isso que o mercado quer, né. Interessante que uma tendência agora, né, é nós trabalharmos com uma eficiência produtiva voltada em alguns pontos. A gente tem a questão da produção, né, dos carboidratos, né, dos açúcares que a planta precisa para poder converter em produção, que normalmente nós usamos com a adubação, com a relação de luz, né, com a produção dos carboidratos dentro da planta. A estrutura, a capacidade de armazenamento que essa planta tem, né, a estrutura de planta, que ela vai armazenar de um ano para o outro. E para você converter isso em produção, você precisa ter uma translocação fácil
desse carboidrato que está armazenado até o fruto, até o crescimento da planta, e às vezes essa translocação, ela às vezes não é tão simples, né, e precisa de um empurrãozinho, uma ajudinha, né, e além de trazer uma estrutura que a planta sofra menos estresse e ela consuma menos carboidrato. O que eu acho interessante a linha de vocês, que vocês atuam bem nesse caminho aí que praticamente poucas empresas atuam. Justamente, Gustavo. Chega em algum momento, né, um período de estresse ali, altas temperaturas no momento de granação, a planta não vai conseguir converter aqueles carboidratos que estão armazenados em açúcares mais simples, né, como sacarose, que vão ser drenados para os frutos. Então a gente tem em nosso portfólio também uma tecnologia que ajuda nessa eficiência de translocação, né, que é o mover, né, que ele está baseado ali em altas concentrações de boro e zinco, que acaba dando uma ajuda para a planta em converter aqueles açúcares mais complexos em açúcares mais simples e também ter ganhos, né, na granação em peso de frutos. Né? Obrigado, Rodrigo, e a Stoller, né, por todo esse trabalho e essa contribuição, né, nos ajudando ali na ponta, lá no campo, né, brigando com esse clima todo atrapalhado, a gente poder ter ferramentas que ajudam a gente a administrar esses problemas que nós temos. Café completo. Apoio. Isso é Stimulate. Isto é Stoller. Ihara, a agricultura é a nossa vida. Sicredi, não é só dinheiro, é ter um parceiro para o seu agronegócio. E Central do Adubo, agora é Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas.